Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado. Havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, hoje nós estamos nesta celebração, aonde a igreja nos orienta a oração pelos fiéis defuntos, pelas pessoas falecidas. E o primeiro passo que nós devemos entender é que diante de toda a obra criada pelas mãos de Deus, há uma ligação, há uma unidade, que nem mesmo a morte poderá separar. Antes da missa nós cantávamos: quem nos separará? Depois ouvimos na segunda leitura da carta de São Paulo: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Nada poderá romper esta união íntima que nos une como irmãos e que nos coloca também diante do coração de Deus, para que Ele permaneça em nós e nós permaneçamos nele. E é importante nós termos esta concepção para celebrarmos a liturgia de hoje. E eu gostaria de iniciar a pregação partindo do Salmo. Se você está com o seu folheto, pode retomar aí o Salmo de hoje. Qual foi o refrão que nós acabamos de cantar no Salmo? Vamos repetir juntos? Senhor meu Deus, a vós elevo. O que Deus quer que você entregue a Ele nesta noite? A sua
alma. Você na plenitude, na sua totalidade, na sua união plena com o Senhor. Então, esta prece do Salmo precisa ser como a fumaça do incenso perfumada, que sobe, que sobe, que sobe e chega até Deus. A nossa alma, que eleva, que sobe, e que vai à comunhão plena do Senhor, mesmo permanecendo aqui, de maneira corporal. E por que o Salmo nos exorta a esta oração? Porque vai chegar um dia que não será só a nossa alma que será elevada até Deus, mas o nosso corpo glorioso também, na ressurreição de Cristo, será elevado até o Senhor. Aqui nós já temos uma antecipação do mistério que já celebramos nesta Eucaristia, que é uma antecipação do céu no nosso meio. Gente, olha como Deus nos ama. Ele concedeu, como nos disse o profeta Isaías na primeira leitura, um banquete de ricas iguarias. E cada Santa Missa nós nos reunimos na mesa desse banquete. E somos alimentados pelo corpo e sangue de Cristo. E somos já inseridos na vida de Deus. E Deus também é inserido na nossa vida. E a eternidade se torna presente. E o céu já se torna aqui e agora. Olha que riqueza! O que a Sagrada Liturgia nos proporciona, uma antecipação da vida eterna, da eternidade, da presença e da glória de Deus, no nosso meio, no banquete que celebramos da Eucaristia. Por isso que eu não posso participar da Eucaristia de qualquer jeito. A minha alma precisa estar entregue a este mistério, a minha vida precisa estar sendo derramada diante desta presença de um Deus que me ama e que não poderá nada neste mundo, como nos disse São Paulo, nem a nudez, nem as perseguições, nem a tristeza, nem a angústia, nada poderá nos separar do amor de Jesus. E quando eu me confronto com essa leitura de hoje, eu fico imaginando o quanto nós somos, como diz o povo, facinho, facinho para as coisas do mundo e trocando o amor de Jesus por qualquer proposta que aparece na nossa frente. Às vezes não precisa nem vir a perseguição, nem a dor, nem a dificuldade, para nós abandonarmos ou trocarmos o amor de Deus por outras coisas. E hoje, nessa celebração, o primeiro passo precisa ser esse, porque nós só compreenderemos o sentido cristão quando passamos pela perca de uma pessoa que nós amamos, quando ela morre, a partir do momento que o nosso coração, a nossa alma está transbordando do amor de Deus, do amor de Jesus. E a gente, como padre, vai em muitos velórios, e é nítido, você nem precisa perguntar, quando é um velório de uma pessoa que vivenciou a fé, de uma família que está com o seu coração enraizado em Cristo, e quando você vai num velório que as pessoas não vivem a fé. Isso é muito nítido. Num velório de uma pessoa de fé,
A sua família sofre, sente a dor da partida, mas é um povo consolado. Agora, um velório que você vai, que as pessoas não caminham na vivência da fé, e às vezes que o falecido também não caminhou, é um velório disperso, do povo andando, contando piada, as panelinhas que vão se formando, porque é chato demais ficar num velório. E na hora da oração, que você diz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somente 2 almas penadas que estão lá respondem, amém. E eu sempre percebo isso, para dizer que até na hora da morte, é testemunhado como foi a nossa vida, se nós fomos de Deus, se nós caminhamos com a igreja, se nós fomos imbuídos dessa fé, ou se nós fomos pessoas relaxadas pelo caminho deste mundão. E a pedagogia da palavra de Deus para nós hoje possui uma grande riqueza, porque hoje nós rezamos pelos nossos parentes falecidos, rezamos, mas nós também hoje precisamos tomar a consciência, que um dia nós seremos falecidos. O Papa Francisco, logo quando assumiu o seu pontificado, encontrou muitas resistências na Cúria Romana, e um dia ele escreveu um discurso, e falou assim para os cardeais: aqueles que pensam que o poder é absoluto, visite um cemitério, para compreender que nesta vida tudo passa, e que um dia nós também, o nosso corpo estará onde? No cemitério, e nós não levaremos nada conosco. Mas passar pelo luto, passar pela perca, não faz parte do contexto da nossa atualidade. Essas palavras, choro, luto, perca, dor, são palavras que a nossa cultura está querendo riscar da nossa vida, mas não é possível riscar do coração, porque as situações chegam. E aí Jesus vai nos instruir no evangelho de hoje, como deve ser a nossa reação diante dessas circunstâncias. No evangelho de hoje, Jesus se depara com a morte de um amigo seu. Como que chamava esse amigo? Vocês prestaram atenção no evangelho? Lázaro. Lázaro era muito amigo de Jesus. Não só Lázaro, mas também as suas irmãs. Como que chamavam as irmãs de Lázaro? Marta e Maria. Mas quando Jesus chegou, 4 dias que Lázaro já tinha morrido, para nos ensinar que Deus sempre nos visita, na hora da nossa dor, na hora do nosso luto, na hora do nosso choro, na hora da nossa perca. Assim como ele visitou, ele se fez hóspede naquela casa com aquela família. E qual era o movimento de Jesus no evangelho de hoje? Jesus estava caminhando para nos ensinar que a nossa vida aqui nesta terra, neste mundo, é uma caminhada. É uma caminhada provisória, porque a eternidade nós só teremos onde? Na vida em Deus. Por isso que Jesus estava caminhando de Betânia para Jerusalém, para nos ensinar que a nossa vida aqui é o quê? Uma caminhada para onde? Não para a cidade geográfica Jerusalém, que está lá no país chamado Israel, mas a nossa caminhada aqui é para uma cidade santa, que a Escritura vai chamar a Jerusalém Celeste. Jesus caminhando, Jesus hóspede, e nós precisamos ter esse anseio,
É bonito na época da festa do Divino Pai Eterno, quando a gente vai a pé ouvindo aquela música, né? Sou romeiro que caminha, sou devoto do Senhor, caminhando para onde? Para a Trindade Santa. E esse é o exercício da vida do cristão, na sua caminhada cotidiana, caminhar com Jesus, para onde? Para a Trindade Santa, para a Jerusalém Celeste, aonde não vai haver mais dor, aonde não vai haver mais sofrimento, aonde não vai haver mais doença, aonde não vai haver mais corrupção, porque será a vida de Deus em nós, e a nossa vida em Deus. Lá nós teremos a graça de ver a face de Deus, que era tão temida durante todo o Antigo Testamento. E logo que Jesus chegou, uma das irmãs do morto disse: Senhor, mas se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Nós sempre queremos, no momento da morte, achar o culpado, não é assim? No momento da morte, nós sempre queremos achar alguém que seja o culpado. Ah, mas se ele não tivesse comido essa comida, ele não tinha morrido, não é assim? Ah, mas se ele não tivesse feito essa viagem, ah, mas se eu tivesse feito aquilo, padre, para o meu pai, ele não teria morrido. E Jesus não entra nesse discurso para saber quem foi o culpado. Jesus não quis saber qual foi a causa da morte de Lázaro. Jesus não era, minha gente, curioso como nós somos. Porque quando nós chegamos no velório, a primeira coisa que a gente quer especular é como é que o defunto morreu, aonde que é que ele estava, o que ele estava fazendo, não é assim? Aí todo mundo assim discreto, já chegou: oi fulana, quanto tempo, querida, né? Nossa, que bom te encontrar aqui. Pois é, menina, nessa situação tão trágica aqui, né, no velório. Pois é, mas você ficou sabendo, morreu de quê? Vamos ficar especulando a vida do defunto. Jesus não entra nesses méritos, nessas coisas pequenas, porque Jesus fala das coisas grandes. Jesus se interessa pelas coisas do alto, pelas coisas do Pai. E olha qual foi a reação de Jesus com a irmã do morto, com a irmã de Lázaro. Olha lá no versículo 23. Olha o que Jesus vai dizer para ela. Vamos ler juntos a resposta de Jesus: teu irmão ressuscitará. Ah, mas Jesus não trouxe muita novidade nessa conversa. Uai, padre, mas por que Jesus não trouxe muita novidade? Porque Lázaro, Marta e Maria pertenciam ao povo de Israel, e o povo de Israel sabia que no fim de tudo, eles também receberiam a ressurreição dos mortos. Por isso, a irmã dele vai dizer, do falecido: eu sei que no último dia ele ressuscitará. Mas Jesus antecipa o último dia. Aquilo que era tão esperado e almejado por todo o povo da antiga aliança se concretiza naquele momento, porque Jesus ressuscita Lázaro, e a ressurreição de Lázaro é uma demonstração da ressurreição de Jesus. Jesus antecipa a revelação do seu mistério, a partir do momento que ele ressuscita Lázaro, porque ele fala também da sua ressurreição, e quer nos exortar que a partir do momento que nós caminhamos com ele, a morte, que era o inimigo mais temido, e isso está muito claro na primeira leitura, né? Primeira leitura do profeta Isaías vai nos dar esta clareza. Olha como o profeta nos diz na primeira leitura: ele romperá, ele removerá neste monte
a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. Então a morte, além de ser o inimigo mais temido, era também o sinal visível da desonra da pessoa. Então Jesus faz esta antecipação. E olha qual será a atitude de Jesus na catequese que ele dá para Marta e que agora ele também precisa dar para nós. Vamos para o versículo 25 e o 26. Tome no seu folheto, versículo 25 e versículo 26. Olha o que está escrito. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? A vida que Deus nos deu de presente, por mais que a medicina esteja avançadíssima, ela ainda não é capaz de criar a vida, porque a vida é dom de Deus. E cada um que recebe esse dom, esse presente, que é a vida, que Deus te deu, que você não tem o direito de tirar com as suas próprias mãos, independentemente da circunstância que você vive, você recebendo esse presente, não se contenta com uma vidinha medíocre, uma vidinha mediana, uma vidinha qualquer. Hoje lá no cemitério, aconteceu um fato que me chamou muita atenção. Muitos de vocês estavam lá, né? Eu lá atendendo confissão, chega a Marilda da acolhida com um jovem em prantos, chorando. E ela falou: padre, ele precisa falar com o senhor. No momento que aquele jovem sentou, eu fiz uma oração com ele, e ele chorando, e o choro dele, minha gente, não era porque ele tinha perdido um falecido, um parente, um amigo, não era porque ele foi lá no cemitério visitar o túmulo de alguém, não, pelo contrário, ele foi porque estava com alguns amigos que iam ao cemitério, mas ele passou esta noite toda bebendo, usando narguilé e fazendo tanta coisa errada. E o choro daquele jovem era um choro de luto, não pela morte de alguém, mas pela sua própria morte, mesmo estando vivo. Porque ele dizia: padre, a minha vida não tem sentido, é muito problema que eu enfrento, e quando eu estou sozinho a solidão me assombra, e se eu deixar esses meus amigos, ninguém vai na minha casa, ninguém vai fazer nada por mim. E o choro daquele jovem era um choro de luto, era um choro de morte, porque ele não estava conseguindo alcançar o verdadeiro sentido da sua existência. E foi por isso que Jesus falou para Marta, e falou para aquele jovem, porque eu disse para ele também: crê que Jesus é a ressurreição e a vida. A ressurreição nós vamos alcançar depois da nossa morte, mas a vida que Ele tem para nos oferecer já é para agora, já é para hoje, e nós não podemos mais ficar esperando para amanhã, para depois de amanhã, para daqui uma semana, para daqui um ano, porque hoje, como Ele disse para Marta, como Ele disse para Maria, como Ele disse para aquele jovem lá no cemitério, Ele diz para você também: eu sou a ressurreição e a vida. A obra dele é completa, é para agora, mas é também para a eternidade, porque
porque há esta ligação íntima do Criador com a sua criatura, do amor com o amado. E Jesus encerra o versículo fazendo uma pergunta. Qual foi a pergunta de Jesus? Pode colar aí no folheto. Crês isto? Crês nisto? Como que você pode alcançar essa vida plena? Eu dizia para o jovem: crendo, aderindo, se abrindo à ação dele, que te possibilita uma vida plena aqui, que não gerará em você o medo da morte. Tem muita gente que tem medo de morrer. Tem outros que não gostam nem de falar desse assunto. Eu sempre brinco que eu não quero antecipar a minha ida, mas se chegar a hora, nossa, eu agradeço a Jesus. Esse mundo tão desordenado, desorientado que a gente está vivendo, para viver na glória de Deus, na ressurreição dele, na vida dele, no banquete com as ricas iguarias que ele está lá preparando para mim e para você. Ai, Senhor, que bom. E o cristão convicto da sua fé se torna amigo da morte. Credo, Padre, amigo da morte. São Francisco vai chamar a morte de irmã, a irmã morte corporal, porque é por meio dela que nós alcançamos a meta máxima do que Cristo tem preparado para nós, que é a sua ressurreição. E assim, minha gente, quando chegar a nossa hora, nós não vamos ficar debatendo, não vamos ficar revoltados, não vamos ficar escabelando, mas o nosso coração estará em paz, porque a sua vida vai ser uma vida de quem crê, de quem acredita, de quem adere, de quem aceita, de quem caminha com Jesus. Jesus estava caminhando de Betânia para Jerusalém. Uma vida que é trilhada com Jesus não se torna refém da morte e nem do medo da morte. Agora olha que interessante a resposta da Marta, a irmã de Lázaro. Vamos para o versículo 27. Olha o que ela vai responder: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Que jeito que Marta acreditava? Firmemente. Firmemente. Hoje se pergunta para você se você crê, você até diz que crê, mas agora se perguntar que tipo de crença é essa, ixi Maria, mais ou menos, será que creio mesmo? Hoje nós devemos pedir a Deus o dom da fé, que nos ilumina diante da escuridão, que nos ressuscita diante da morte, porque todos aqueles que ressuscitarão em Cristo serão reunidos onde? No céu. E vai ser bom demais da conta quando nós chegarmos no céu e encontrar esse povo bonito de Senador Canedo. Você está aqui, fulana, nossa, que beleza. Mas ciclano, eu achei que você não vinha, você está aqui também, que beleza. De olhar, encontrar lá seu pai, fala, nossa, meu pai aqui, deixa eu correr lá. Imagina Nossa Senhora te esperando na porta do céu, falando, minha filha, meu filho, seja bem-vindo. Contemplar a face de Deus, os anjos adorando ao Senhor. Nossa, mas vai ser bom demais, não vai, gente? Crês nisto? Qual deve ser a sua resposta?
Sim, Senhor, eu creio firmemente. No seminário de fé católica eu até contei essa história, vou contar de novo. Eu tive um testemunho muito interessante a respeito dessa certeza do encontro, que foi alimentado pela experiência da minha avó. Minha avó ficou viúva bem jovem, nunca mais se casou, e ela vivia viúva, mas como se ela estivesse namorando meu avô, que já tinha falecido. Ela ficou 51 anos viúva, e ela sempre nos dizia: quando eu chegar no céu, e eu encontrar o Geraldo, que era meu avô, eu vou olhar para ele e vou falar assim: ei Geraldo, aqui está a Maria do jeitinho que você deixou. E estas falas da minha avó nunca saíram da minha cabeça, porque isso é a experiência de quem crê. De quem crê. Por isso que Jesus te pergunta: crês nisto? Porque quem crê alcança. Mesmo pela dor, pelo sofrimento, pela partida de uma pessoa que hoje nós lembramos e às vezes até choramos, não é? Da saudade. Mas a fé nos dá a certeza da vitória. A fé nos dá a certeza da ressurreição. A fé nos dá a certeza do reencontro. E vai ser bom demais, minha gente, nós todo mundo no céu. Por isso que você tem uma responsabilidade dentro da sua casa, de não deixar ninguém para trás. Você já parou para pensar nisso? Vai ser bom demais você no céu, mas vai ser bom demais você com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seu pai, com a sua mãe, não querer ir para o céu sozinho. Ai padre, não fala isso não, porque lá em casa, se o senhor conhecesse, ai ai, crês nisto? Crês nisto? Então você também tem responsabilidade, não só pela sua salvação, mas pela luta constante da salvação dos seus. Uma vez eu fiz uma celebração de 60 anos de casado, de um casal, e na hora que eu abri para o casal falar, o senhorzinho pegou o microfone e falou assim: padre, ela é muito santa e eu sou muito pecador, mas ela nunca desistiu de mim. E essa senhorinha nunca usou calça, ela sempre usava saia. E aí o marido dela dizendo: e eu falava para ela: você vai para o céu, e eu corro o risco de não ir, mas eu vou nem que seja pendurado no rabo da sua saia. E isso me marcou, porque de fato, muitos que estão à nossa volta, pode ser difícil, pode ser cabeça dura, mas nós precisamos levar isso para o céu, nem que seja agarrado no rabo da nossa saia. Não desistir. Crês nisto? Então vamos encerrar esta pregação pedindo esta graça ao Senhor. Essas celebrações são maravilhosas porque elas desarmam o nosso coração. E a gente se permite, a gente se abre ao poder da graça de Deus. Então agora feche os seus olhos e pense no seu encontro com Deus no céu. O abraço de Deus quando você estiver entrando no céu. A alegria de encontrar com seus familiares, que já estarão lá também te esperando. De você ser acolhido na porta do céu por Nossa Senhora.
de ver toda aquela multidão que foi lavada e alvejada pelo sangue do Cordeiro. Mas pode ser que a sua escuridão, que a sua dor, que o seu sofrimento, que quando você perdeu uma pessoa querida, você se revoltou contra Deus, você se distanciou do amor de Jesus, e você se tornou refém dessa situação. E hoje você vai abrir o seu coração a Cristo pedindo isso, para que de fato Ele te alcance, Ele te ressuscite, Ele te dê uma vida nova, e Ele te ajude também a ter somente saudade de quem já partiu, para que a angústia, a tristeza não maltrate o seu coração. Sei que um dia te encontrarei, face a face te verei, como o sol brilharás sobre mim. Sei que lá não há temor, não há choro, angústia ou dor, pois verás em tudo em nós, Senhor. Lá não existe dor, vou viver pra o teu louvor, e teu abraço conhecerei, os teus olhos contemplarei, diante de ti me alegrarei, Senhor. Sei que lá só brilha a luz, Santo, Santo, só tu és Rei e pra sempre, Senhor. Sei que lá só brilha a luz, Santo, Santo, só tu és Rei e pra sempre, Senhor. Quando nós chegarmos no céu e recebermos esse abraço de Deus, nós iremos apenas ressoar esta palavra que é universal: aleluia, que é a forma mais nobre, mais sublime de exaltação. Por isso que toda missa que nós celebramos, nós sempre cantamos o aleluia, porque o aleluia é a forma mais sublime, mais alta, mais nobre, mais completa de exaltar alguém. E no céu vai haver sempre esse canto, aleluia, porque lá nós exaltaremos o Senhor na presença dEle, e a luz dEle vai resplandecer sobre nós, porque lá não há escuridão, lá não há morte, lá não há dor, lá não há sofrimento. E agora nós vamos cantar este canto, este hino de louvor, de exaltação a este Deus vivo, enquanto nós vamos também acendendo as nossas velas. Esta luz do Cristo ressuscitado, que nos ilumina diante da nossa escuridão. Cante aleluia. Sei que um dia
te encontrarei, face a face te verei, como o sol brilharás sobre mim. Sei que lá não há temor, não há choro, angústia ou dor, pois verás tudo em nós, Senhor. Lá não existe dor, vou viver para o teu louvor, e teu abraço conhecerei, os teus olhos contemplarei, diante de ti me alegrarei, Senhor. Sei que lá só brilha a luz, Santo, Santo, só tu és Rei e pra sempre, Senhor. Aleluia. Cante aleluia. 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 Agora olhe para a sua vela que está aí na sua mão e reze por aquelas pessoas que você ama e que já partiram para Deus. De repente, a saudade que você sente da sua mãe é a falta que você sente do seu pai. São as boas lembranças que você recorda do seu avô, da sua avó. De repente é um filho que você já perdeu, um grande amigo, amiga que fez parte da sua história. Hoje é dia de nós rezarmos por essas pessoas. E sempre quando nós vamos ao cemitério rezar por um falecido, nós temos o hábito de levar a vela. E esta vela que está nas suas mãos foi acendida pela luz maior do Círio Pascal, sinal visível da ressurreição, da vida de Deus. Agradeça a Jesus por essas pessoas terem feito parte da sua história. Agradeça a Jesus pela oportunidade que você teve de conviver com Ele, de conviver com ela. E se você ainda carrega alguma dor desta perca, se há no seu coração uma angústia ou uma tristeza, olhando para a sua vela, peça a Jesus agora a graça de permanecer apenas a saudade. Porque a tristeza, a angústia e a dor maltrata. Agora, a saudade não. Porque só sente saudade quem ama. Reze. Não deixe com que as coisas deste mundo te tirem desse momento, nem mesmo o celular. É momento de graça, é momento de bênção de Deus para nós.
Obrigado, Senhor, pela tua luz que nos ilumina. E como parte da nossa oração, vamos sussurrando esta palavra, aleluia. Cante, aleluia, deixando com que ela seja também a sua oração, seja o seu louvor, seja a libertação do seu coração, porque o Senhor está vivo, porque o Senhor está ressuscitado, porque o Senhor está no nosso meio, porque hoje Ele te diz: eu sou a ressurreição e a vida. Agora nós vamos ficar de pé, segurando a nossa vela. Diz uma canção que quando as águas do mar da vida querem nos afogar, o que nós temos que fazer? Segurar na mão de Deus. Porque essa mão de Deus põe na nossa mão o que? A luz da fé. Jesus que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e a sua luz resplandece sobre todo o povo que crê. Crês nisso? Crês nisso? Sim. Então este Deus que foi crucificado, que foi cravado com as suas mãos no alto da cruz, ressuscitou, está vivo, está no nosso meio e nos concedeu a graça desta luz, a luz da fé, a luz que o cego Bartimeu não poderia contemplar, e que Jesus curou dizendo: vai, a tua fé te salvou. Então nós vamos cantar esta canção, que é bem conhecida por quase todos, pedindo com que a luz da fé nunca se apague na nossa vida, que a escuridão nunca prevaleça, mas que a luz de Deus, a luz da sua ressurreição, nos ilumine sempre. Que nós nunca nos percamos pelo caminho, mas que a mão de Deus possa nos segurar. Você quer viver segurado nas mãos do Senhor? Sim ou não? Sim. Você quer ter a luz da fé na sua mão? Sim. Você crê nisso? Sim. Então vamos cantar. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai.
sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Se você crê, levante a sua vela e cante: segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus. Mais uma vez, segura na mão de Deus. Bem bonito para o Senhor. Segura na mão De Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Crês nisso? Cremos.